Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política, às vezes. E como vocês podem ver, pelo menos aqueles que já conhecem o conteúdo do canal, estamos aqui com algumas diferenças no cenário. Estou fazendo algumas experiências, trazendo novidades e, é claro, tentando sempre inovar e trazer qualidade aqui para o conteúdo de vocês. Coloquei um fundo verde, não sei se eu vou usar ou se eu vou deixar simplesmente um fundo de tela verde aqui no fundo, porque o vídeo de hoje é especial, nós atingimos a marca de 5.000 inscritos. E mais do que ficar aqui me gabando do que eu consegui, é claro que graças a vocês, ou ficar apenas agradecendo e colocando novidades do canal, eu vou colocar em marcha, vou colocar em prática aí algumas dessas ideias. Então vou fazer alguns testes aqui com iluminação, com edição e etc. Mas claro, fazendo aquilo que vocês já estão acostumados. Hoje eu trago um mega pack de perguntas e respostas, isso mesmo. Eu vou pegar perguntas que vocês fizeram aí nos últimos dias no chat, que tem, assim, se repetido com mais frequência, ou pelo menos que eu acho particularmente difíceis de saber, ou que, enfim, são importantes aí para poder elucidar melhor a situação sobre ano letivo e reprovação esse ano. Ficou interessado, quer fazer parte desse novo momento do canal? Então fique na sequência para saber as perguntas que eu respondi. Bom, essas perguntas eu já respondi, então as pessoas que perguntaram já tiveram suas respostas aí no chat, né? E caso você tenha alguma pergunta que não foi mencionada, você pode perguntar mais, você pode entrar em contato no chat. Se você achar alguma pergunta que alguém já fez, mas está aqui no vídeo, você pode marcar o timestamp, ou seja, colocar em quantos minutos apareceu e vai estar linkado ali. Enfim, o que você quiser colaborar, afinal eu não estaria aqui sem a ajuda de vocês, você coloca aí nos comentários. Mas vamos lá que o vídeo de hoje é longo e tem bastante conteúdo para vocês. Começando aqui com a pergunta do Cauã. Tô no 8º ano da Escola Municipal de Lages, Santa Catarina. Estou preocupado, estou muito ansioso e na minha escola amanhã já é o último dia de entrega e dos 100% da atividade fiz uns 70%. O que eu faço? Algumas escolas já têm colocado algumas datas limite aí, mesmo que a gente não esteja no final do ano. E parece que muitos alunos têm sido pressionados para fazer 100% das atividades. O que eu posso dizer é que 60%, 70% costuma ser uma coisa bastante aceitável. Talvez a escola te pressione para fazer tudo ou recuperar todo o conteúdo que você perdeu, mas não precisa se pressionar a fazer isso. Se você tiver que dormir, passar noites em claro para terminar a lição, não faça isso, tá? Faça aquilo que tiver dentro das suas possibilidades. Você vai lá, reserva, sei lá, 2, 3 horas de estudo por dia. Se você não conseguir fazer naquele tempo, aí deixa quieto. Agora, realmente, se você tem uma semana para fazer a lição e deixa tudo para fazer no último dia, aí a coisa vai pesar. Mas aí se você chegou ali e não dá tempo mesmo, e você já fez a maior parte, não se force, não se esgote ao limite. A escola pode até tocar o terror e falar que você tem que fazer absolutamente tudo, mas raramente é o caso. Escolas particulares até podem forçar mais, mas reprovar um aluno porque ele não fez 100%, isso não existe, simplesmente. Você só pode diminuir a sua nota, né? Você pode tirar 7 em vez de 10, por exemplo, né? Mas vamos avançando. Tô com medo de reprovar. Eu fiz mais de 600 temas, participo em alguns meets e estou com medo de reprovar. Isso tem acontecido bastante, né? Os alunos são super, hiper produtivos, mas por não ter um feedback imediato do professor, por não ter o professor aí do lado falando, oh, muito bem, você ganhou essa nota por essa atividade, parece que falta aquela aprovação e se sente mais inseguro, mas o aluno que é frequente e está fazendo as atividades, ele vai ser recompensado sim, tá? Então pode ficar tranquilo. Moro no Rio Grande do Sul. Já aprendi os conteúdos, mas não fiz nenhuma atividade. Participo em todas as aulas online. E aí, aprovo ou reprovo? Entrego apenas as provas para mostrar que aprendi, e tenho 85 atividades pendentes. Tenho 5 colegas que têm em volta de 80 também. Deixei os trabalhos acumularem por tive problemas de saúde, depois eu preguiça também, né? E com mais preguiça ainda, cheio de problemas de saúde. Perdão aí pela minha leitura um pouco embolada. Mas o resumo da ópera é o seguinte. O aluno ele fez as provas das atividades principais, mas não fez o grosso das atividades e está com bastante coisa devendo. Ele pode reprovar? E a minha resposta é não, porque ele provou que ele sabe. E esse é o principal do fenômeno de aprendizagem, certo? Se o seu professor tem como saber que você aprendeu o conteúdo, se você mostrou para ele, se você está frequente nas aulas e falou e, enfim, interagiu, ele não pode te reprovar, principalmente nesses momentos. Talvez ele desconte alguns pontos da sua nota, mas reprovar não reprova, especialmente se você foi bem nas provas e etc. Agora, se você não faz quase nada e não faz as provas, aí fica um pouco complicado. A questão é sempre ter um jeito de mostrar para o seu professor que você está captando o assunto. Não fazendo 100% das coisas, mas fazendo o essencial para que o seu avaliador, o seu professor, tenha como te avaliar, beleza? É bem simples quando você começa a pensar sobre, tá? Adriana pergunta, você está dizendo atividades
Provas ou atividades normais? Porque as normais eu não fiz nada, as provas processuais fiz todas. Estou no 5º ano em uma escola particular. Tem essa questão aí de as escolas pedirem um mínimo de atividades para você ser aprovado. E alunos que não fazem atividades serem reprovados. Para mim, atividade e prova são sinônimos, especialmente online, né? Porque no fim são coisas que você digita e entrega, são trabalhos. Então, trabalhos, provas, atividades, PET, né? Como é feito lá em Minas Gerais, todos eles têm mais ou menos a mesma função: dar uma nota e dar uma presença, né? O de Minas é mais claro. Em vez de você ter várias coisas com vários nomes diferentes, eles têm uma coisa só que é o PET, né? Eu acho que isso acaba com todas as dúvidas, que lá tá escrito o quanto vale, qual é que é a frequência, etc. De toda forma, se você não faz prova, mas faz atividade, ou faz atividade, mas não faz prova, tanto faz. O interesse é você fazer algumas coisas para dar para o seu professor munição para ele poder avaliar você. Se você faz o suficiente para o seu professor entender que você aprendeu, já mais do que basta, beleza? A questão é saber se você está entregando o suficiente. Isso você só sabe conversando com o professor, beleza? Masterpiece Baby faz lá o seguinte: eu não fiz nem o mínimo, eu não tenho medo de reprovar, o medo é o conselho me tirar dos meus pais, sei lá. Ele tá falando aqui do conselho tutelar, né? Tem muita ameaça de escola de chamar o conselho tutelar para falar com os pais responsáveis. O conselho tutelar é responsável por averiguar maus tratos ou má conduta dos responsáveis em relação ao menor. O menor é uma pessoa em desenvolvimento, então ele não tem plenas condições de conseguir se defender. Então a ideia do conselho tutelar é ajudar, beleza? Não é prejudicar, não é perseguir. O conselho tutelar não está aí para isso. E o maior exemplo disso é em relação à matrícula, à escola, aos ensinos em geral. Quando o conselho tutelar visita uma família ou entra em contato com os pais, ele não quer punir, ele não quer tirar a criança do lar, ele quer dar meio que uma bronca nos pais, ele quer conversar, ele quer descobrir por que o filho não está fazendo a lição e alertar os pais, falar: olha, a responsabilidade do seu filho fazer a lição não é só da escola. Alguns pais não sabem disso ou fingem não saber. É sua também. Se a criança abandona os estudos, a escola falhou, mas os pais também falharam. E é claro, a criança também acabou fracassando no seu ensino-aprendizagem, só que ela tem a menor responsabilidade porque ela é uma pessoa em formação. Ela pode errar, ela pode deslizar. Agora, os adultos responsáveis não podem se dar esse luxo. Eles têm a responsabilidade de tutelar esse jovem, nem que seja na força da disciplina, e não tô falando de força física, tô falando de conversa, atrás de conversa, de bronca, fazer esse cara fazer a lição. Mas olha, conselho tutelar tirar a criança de lar por causa de lição não feita, isso não existe, não se preocupe, tá? Não precisa ficar com esse medo, não. Oi, sou do Paraná, rede pública estadual do 8º ano. No primeiro trimestre tirei 4 vermelhas, no segundo tirei apenas uma, no terceiro desanimei, tenho risco de reprovar? Se você começou ali, foi reprovando e agora deu uma caída no último trimestre ou bimestre, o risco se você deixou de fazer completamente tudo agora, a escola achar: pô, agora esse cara abandonou, então eu vou tirar a matrícula dele da minha escola. É possível acontecer isso, porque a escola pode achar que você abandonou simplesmente, né? E te colocar no balaio de gato daqueles caras que não estão fazendo nada desde que começou a pandemia. Então, minha recomendação agora é: se você perdeu o ritmo, faz menos, tá? Mas continua fazendo, pra mostrar que você não abandonou, você só tá mais devagar. E aí você consegue ficar tranquilo, porque você tá fazendo desde o princípio. Eles vão olhar isso e vão falar: tá, ele só teve uma recaída, não vamos reprovar, vamos fazer um reforço pra ele, tá? Museum fala o seguinte: sou diagnosticada com ansiedade e depressão, então tá sendo extremamente difícil fazer as tarefas ou até mesmo marcar presença nas aulas. Tem meses que não vejo uma videoaula e faço no máximo 2 tarefas por semana. Minha mãe é muito exigente e rígida. Se eu reprovar, além de perder o celular, vou ficar sem liberdade e privacidade alguma. Tô morrendo de preocupação, fazendo só as provas. Bom, primeiro de tudo, aqueles que têm diagnóstico de depressão e ansiedade, ou mesmo que não têm diagnóstico, que têm uma suspeita, que têm um mal-estar profundo e não conseguem lidar com isso sozinhos, a saúde mental vem em primeiro lugar, a busca pela saúde, né? Então a escola não vai te prejudicar se ela souber desse diagnóstico, se ela perceber, se ela for sensível, ela não vai te prejudicar por causa disso, certo? Você tem que fazer aquilo que você for capaz de fazer e priorizar o seu tratamento. E sempre fazendo aquele mínimo de atividades que te permitem, porque uma pessoa ansiosa nas condições atuais, com o cenário de crise, de pandemia global, ela não vai produzir a mesma coisa que em tempos normais. E vai poder recuperar esse conteúdo mais para frente. As escolas entendem isso perfeitamente. A questão é sempre manter a comunicação entre todos. Responsáveis, escola e aluno, todo mundo saber e estar na mesma página. Olha, a situação é essa, eu não vou conseguir produzir o suficiente,
mais pra frente eu vou lá e vou tentar compensar isso de alguma forma para poder recuperar esses conteúdos. Então fique tranquila, tá? Vocês todos aí que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, que estão correndo atrás da saúde mental, priorizem a sua saúde e depois a gente corre atrás do ano letivo, né? Vai fazendo aquilo que você pode. Nunca se exaura, nunca vá além das suas capacidades só para agradar uma meta impossível de realizar. Outra pergunta aqui de um usuário de nome misterioso. Entrei em quarentena em março e minha escola só entrou em contato com minha mãe em outubro, perguntando por que eu não estou fazendo as atividades. Eles deviam ter ligado para os responsáveis pelos alunos, mas preferiram apenas postar no Face sem avisar a ninguém. Minha rotina é tão corrida agora que já não tenho mais tempo para estudar. Meu medo é reprovar e decepcionar minha família. E claro, ter que repetir de ano não é tão bom. Isso é uma coisa meio peculiar, porque eu fico um pouco em dúvida, porque as escolas entraram sim em quarentena, mas imagine essa situação. O pai tá com o aluno em casa, tá com seu filho em casa há 5 meses. E em nenhum momento ocorreu ligar para a escola. Nunca. Para perguntar, e aí, o que está acontecendo? Porque se tivesse ligado, ele saberia. Então é aquilo que eu falei, alguns pais não sabem, mas a responsabilidade é dividida. A escola não tem que te procurar sempre, tá? O aluno ficar perdido é normal, mas os pais que nem sequer se prontificam a ligar para a escola, depois de 5 meses, sabe? Depois de um mês parado, acho que qualquer pai em sã consciência ligaria e perguntaria, e aí, qual é a situação? E aí a escola falaria, você vai se informar pelo Facebook. E pronto, teria resolvido, né? Então não adianta ficar apontando o dedo e falar, a escola deveria ter feito isso, então agora tá tudo certo. Não, calma. Se a escola entrou em contato é porque dá para recuperar o ano. Se tivesse já perdido, se você já tivesse sido reprovado, não tem por que a escola ligar para você. Ela simplesmente te reprovaria, já agora em novembro, e bola pra frente. Mas se ela ligou, é porque é possível recuperar o ano. E como fazer isso? Fazendo atividades e vendo o que é prioridade, para no ano que vem recuperar o conteúdo que foi perdido por desatenção das duas partes. Professor, no caso de escolas particulares, elas vão aprovar? Olha, eu vou responder isso e talvez eu responda mais algumas vezes, mas a resposta vai ser sempre a mesma. O governo nunca vai poder dizer o que as escolas particulares podem fazer de maneira obrigatória. Ele pode apenas recomendar. A escola particular tem um dono, sabe? O dono ele só precisa obedecer o currículo nacional, que é ter aquelas matérias básicas, mas quantas aulas de cada, qual é a média, né? Se ele quiser média 5, 6 ou 7, ele pode fazer. Se ele quiser colocar conceito satisfatório, não satisfatório, fraco, ele pode. Se ele quer reprovar aluno que tem uma matéria, ele pode, ou reprovar aluno que só pega as 12, ele pode. A escola particular que decide. Não procure no YouTube, cara. Se você é de escola particular, você precisa falar com a sua escola particular, porque o caso é particular, entendeu? Então, por favor, alunos de escola particular, nunca você vai encontrar a resposta na internet. Nunca. E se você encontrar, essa resposta é falsa. Porque cada escola vai ter a sua resposta, porque elas são particulares. E as respostas são particulares também. E os critérios são particulares. Então, não vale para a escola particular aquilo que eu informar nesse vídeo. Não de maneira específica, pelo menos. Vamos lá. Será que a ETEC vai reprovar? Só aluno fiz algumas coisas, mas os professores estão colocando um apavoro nos alunos. Porém, vejo que mais da metade da sala não fez nada, tipo nada mesmo. Será que eu vou repetir mesmo fazendo algumas atividades e vendo vários alunos sem fazer nada? Fico com medo, pois na ETEC a reprovação gera uma expulsão. Se puder gravar um vídeo, eu e vários alunos ficaríamos gratos. Tá, eu não vou gravar um vídeo só sobre isso porque é uma resposta bastante concisa, na verdade, né? Mas eu posso gravar esse segmento e espero que isso baste você e os demais colegas aí da ETEC. Olha, a ETEC ela tem um regime especial, ela não está vinculada à Secretaria Estadual da Educação, aqui em São Paulo está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se não me engano, antes era de Tecnologia, enfim, ela tem um regime especial. É um outro chefe, é um outro regimento, e cada escola vai ter suas próprias regras e liberdade para decidir como reprovar os alunos. E como aprová-los, é claro que é o melhor, né? Como você falou, metade da sala não está fazendo nada, e você está fazendo alguma coisa. A sua escola está preocupada com esses caras que deixaram, que abandonaram. Com você, a situação está mais ou menos tranquila, então eu ficaria um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, desenvolto. Não para largar tudo de vez, mas pelo menos para tirar esse peso de cima de si. A ETEC, ela talvez seja mais rígida, na minha opinião, tá? Isso é só um tiro no escuro, nos anos de conclusão. Porque nesses anos de conclusão a pessoa sai com um certificado. Vai sair certificado farmacêutico, técnico em farmacêutica, técnico em administração, técnico em edificações. Imagina a ETEC formando técnicos
que não sabem nada para o mercado de trabalho. Então eu acho que ela vai ser um pouco mais rígida nesses anos de conclusão, talvez, né? E já nos outros anos, oferecer aos alunos recuperações nos anos seguintes, para que ele possa não ser prejudicado, mas poder passar até com notas baixas, porque ele não está rendendo tanto. Mas essa é a minha opinião. Como eu disse, a ETEC varia muito. É preciso falar. Outra coisa é que a ETEC precisa organizar as turmas ano que vem e o vestibulinho. Tá meio complicado organizar a data para o vestibulinho, porque como é que você vai fazer uma prova numa sala fechada em meio a uma pandemia, né? Então o ETEC tem vários problemas administrativos e pedagógicos. Então, resumo da ópera é a resposta varia, tá? É isso que eu gostaria de falar. E acaba ficando no conselho geral. Não seja o aluno que não faz nada. Faça alguma coisa, mesmo que faça mal feito, para poder ter entregue ali pros professores. E se você é aluno concluinte, aí você vai ter que pegar pesado. Porque, na minha opinião, a ETEC deveria reprovar, sim, alunos que não são capazes de, enfim, realizar determinadas atividades. Não expulsar, mas reprovar. Porque imagina dar um diploma de um técnico de uma profissão e o cara não sabe executar essa profissão. Mas, como eu disse, é uma área que já foge um pouco da minha alçada. Eu sou da rede regular e a ETEC é outra secretaria. Eu tenho uma dúvida, eu sou de Goiás. Aqui vai reprovar. Sou do 6º ano. Não sei, Goiás eu não tenho informação, nem do Piauí, nem do Rio Grande do Sul, nem do Pará, nem do Amazonas, nem do Sergipe. Eu não tenho desses estados. Eu tô procurando, mas sempre que eu encontro a secretaria estadual não aparece nenhuma informação específica. Então vale o conselho geral, tá? Se você é desses estados que eu não mencionei nos meus vídeos. Faça um mínimo de atividades. Não vai ter aprovação automática, pelo visto. E tente ir progredindo ali, sendo um aluno com contato com a escola. Não precisa ser perfeito, mas mantendo contato. Outra informação adicional é que Goiás, ele tá se gabando de ter um IDEB alto, um índice de desenvolvimento alto, de educação, e o Ceará também, né? Então, esses estados, como eles se orgulham muito de serem os melhores estados da federação em matéria de notas, né? Eles não vão querer reprovar muitos alunos porque isso vai abaixar a nota deles, entendeu? Então, se você me entende, eu acho que esses estados vão fazer de tudo para não reprovar os alunos. Inclusive em Goiás, tá tendo uma busca ativa diária. As escolas têm que falar todo dia quais alunos estão fazendo e quais não estão fazendo. Então eles têm meio que uma lista negra ali de quais alunos têm que ficar enchendo o saco até fazer a lição. Isso é bom e ruim. É bom porque a escola está sempre em contato, e ruim porque eles vão ter um registro. Olha, eu procurei esse cara durante 60 dias seguidos e ele não respondeu. Então eles vão ter a prova na mão de que a culpa foi sua. Então, eu não sei, é uma faca de dois gumes, por assim dizer, né? Por um, eles estão preocupados e não vão querer se prejudicar, e por outro, eles têm bastante evidência de quem é o culpado pela reprovação no final do ano. Minhas notas no início foram boas. Começou a pandemia, piorou. Eu fiz algumas atividades, sempre deixo pro final do bimestre, mas fico cansada demais. Os professores jogam atividades, não consigo me interessar pelo conteúdo. É difícil se engajar pelo conteúdo mesmo, se manter interessado. E nessas horas você tem que fazer obrigado mesmo. Mas se obrigue um mínimo, tá? Não se obrigue a algo que você não consiga suportar. Você odeia a matéria, mas você fala, hoje eu vou fazer 10 lições de química ou de história, se você não gosta. Não, cara, você se coloca uma atividade por dia. Você sabe que aquilo é um saco pra você, então faz uma. E você mantém aquilo. E quando você cumprir o combinado consigo mesmo, você vai se sentir mais confiante e querer fazer mais no dia seguinte, ou pelo menos manter essa promessa nos outros dias. Então, se você não se interessa, não consegue se manter interessado, faça pequenas metas e vai atingindo elas. Outro comentário. Eu repeti de ano e tô muito mal. Se foi um ano passado, sinto muito, é uma experiência traumática mesmo, uma experiência difícil e... Enfim, E é por isso que as escolas evitam ao máximo, elas sabem o quanto é difícil pro aluno a reprovação e raramente ajuda na formação dele. Tem alguns alunos que melhoram depois da reprovação, eu vi isso acontecer algumas vezes, mas via de regra não é uma coisa que ajuda nem o aluno nem a escola, tá? Só gera dificuldades, só gera problemas. Agora, se você tá falando desse ano, você tá errado. Ninguém ainda repetiu, tá? Ninguém tá repetido já. Essa decisão só vai ser feita no final de dezembro. Então corre atrás que ainda dá tempo. Outra pergunta. Eu admito que corri de todos os vídeos aulas que os professores mandavam, mas eu fiz a primeira leva de trabalhos e provas. E quando eles faziam aula pelo Zoom, minha internet oscilava e acabei desanimando forte por causa disso. Acontece que perdi a segunda leva de trabalhos, provas e o projeto do ano. Tem como recuperar? Eu tenho aproximadamente de 8 meses de tarefa atrasada, então por mais caótico e terrível que seja, você tem como recuperar. As escolas pelo menos deveriam oferecer.
A escola particular talvez tenha alguma dificuldade, mas tem que falar com a escola para saber. E a maioria das escolas vai falar, sim, faça agora alguns trabalhos e o resto que você não conseguir a gente vai fazer ano que vem, a gente vai fazer uma coisa mais continuada, tá? A gente vai progredir aos poucos, você vai levar algumas dependências pro ano que vem, por exemplo, você tem que fazer a matemática de 2 anos do ano que vem. É meio pesado, né? Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, sempre dá. Até dezembro dá. Gente, socorro. Eu tô em semana de prova e fiz as provas menos a de matemática. Se eu não fizer, a escola liga pros meus pais. A média da minha escola é 7 e eu calculei eu ia tirar 1. Isso, 1, e eu nem sei se tá certa. A minha saúde mental tá um lixo todo dia, eles passam trabalho, lição. Tô com medo de repetir. Tô pensando em sair da escola, tá um inferno. Então, as escolas têm as médias delas, né? 5, geralmente na escola pública. No caso dessa aqui é 7, é uma média bem alta. Mas como os tempos são de exceção, eu acredito que a escola não vai pegar firme nessa média. Então você tem que continuar fazendo e mantendo contato com a escola. Porque acredito haverão possibilidade de recuperação. Então as médias elas vão ser mais generosas esse ano. Eu não sei o quanto, isso depende de escola, mas não se fie em critérios de anos passados. Esse ano vai tender a ser um pouquinho mais fácil. Então não desista, não pense em sair da escola. Caos. Eu entrei em uma escola nova esse ano, eu fiz todas as atividades e participei de todas as aulas, mas minhas notas em atividades avaliativas e provas estão com a média de 4. E dos meus colegas estão maiores. Sou do Rio Grande do Sul e estou no 7º ano e estudo em uma escola particular. Eu ainda posso rodar ou posso utilizar o recurso com a diretora. Se eu rodar, eu saio da escola. Se eu sair, provavelmente vou largar tudo e viver de TI. Olha só. Antes de pensar em largar tudo e entrar com recurso, é complicado, sim. Você tá numa situação que você vê que os seus colegas estão conseguindo e você não. Meu primeiro conselho é pergunte pros seus colegas. E aí, qual que é o segredo, né? E eu sei que às vezes a gente é tímido. Eu mesmo era muito tímido, não queria falar com ninguém. Mas pergunta numa boa, né? Como é que vocês estão conseguindo fazer? Qual que é o segredo de vocês, né? Por que só eu não consigo? Tem alguma coisa de errado? Ou mesmo peça pro professor. Falei, pô, professor, tá funcionando pra eles, mas não tá funcionando pra mim, né? Os professores têm essa obrigação de ficar se reinventando e novas formas de ensinar e facilitar o aprendizado pro aluno, né? E aí esse é o caso. Então, tente ao máximo outros recursos, outras estratégias e pedir ajuda. Isso sempre é útil. E aí, quando você chegar no recurso, que eu vou explicar aqui brevemente o que é, você vai fazer um pedido, vai lá, a escola falar e reprovou. Tá lá o resultado, ela tem que divulgar esse resultado, né? Então ela coloca na porta da escola ou informa pros seus pais no boletim, tá lá, reprovado. Aí você faz um pedido por escrito, né? Um responsável, seus pais vão escrever lá e por que que eles acham que você não deveria reprovar. E eles podem listar, olha, ele perguntou pros colegas, ele pediu pro professor um outro jeito de ensinar e o professor não fez. E aí a responsabilidade fica sendo da escola, que não deu as possibilidades. Agora, se você não correu atrás, aí a escola pode muito bem dizer, e com razão, que a culpa foi da sua leniência, da sua preguiça, da sua passividade de ter aceitado a situação, né? Mas é claro que a escola, para fazer isso, ela tem que ter muita certeza que a culpa é do aluno, né? Como eu disse, a reprovação anteriormente, ela é um evento traumático. Mas se tudo der certo, eu acredito que você não vai chegar a isso. Você vai poder se aprovar e trabalhar com TI, que eu acho que é a melhor dos mundos, né? Mariana Oliveira, estou no 8º, só fiz algumas atividades e foram só de algumas matérias. Praticamente não fiz nada. E também não vou correr mais atrás de recuperação das notas. Não adianta passar pro 9º sem saber nada do 8º. O melhor que posso fazer é esperar a reprovação e aprender o que não aprendi esse ano. De novo, esses alunos que querem reprovar de propósito, né? Apareceu já vários comentários desse sentido, mas vale sempre aprovar. O caso da Mariana, eu vou usar o dela como exemplo, né? Para vocês entenderem o que vai acontecer se vocês reprovarem de propósito, forçarem a reprovação, que tem jeito de forçar a reprovação, né? Você some da escola, você cancela a matrícula, enfim, dá o seu jeito lá porque você cisma que é melhor para você isso. Ela fica no 8º. O que vai acontecer é que os alunos do 7º vão ser aprovados meio que à força, e aí os professores ali do 8º não vão dar aula do 8º, vão dar aula do 7º. Então pra Mariana não é que ela vai ficar no mesmo ano, ela vai regredir um, tá? Então vai ser pior ainda. A sensação de atraso vai ser muito mais acachapante. Então Mariana e demais, se você tiver chance de aprovar, se você tiver nos seus meios, né, como fazer lição, faça, porque aí no ano seguinte vai ter uma recuperação do ano anterior, porque é visto como uma sequência, beleza? Então
É, tire isso da sua cabeça. Não vai ser bom pra você reprovar de propósito, acredite em mim. Pietro, como vou saber atividades mínimas para passar de ano da minha escola? Sou de São Paulo. Você não vai saber pela internet, porque cada escola vai ter o seu mínimo. Se é 1, se é 5, se é 10, se é 30, se é 50, se é 100, se é 1000 atividades no mínimo. Cada escola vai decidir de acordo com seus preceitos, seu currículo, sua forma de ensinar e seu padrão, né? Porque às vezes você tem um ritmo de alunos muito mais engajados. Aí você pode exigir mais. E você deve, né? Se o aluno faz, por que você não vai exigir mais dele? Porque afinal isso é uma oportunidade para ele mostrar o potencial dele. Então depende. Depende, tá? Não adianta me perguntar isso. Não adianta jogar no Google, eu sei que vocês vão jogar e talvez alguns caiam aqui, porque eu vou abusar mesmo, vou colocar isso aí nas buscas, né, nas tags, pra você cair nesse vídeo e saber essa resposta e ver o meu vídeo e me dar visualizações. Não tem mínimo, cara, não tem um mínimo estabelecido, cada escola é livre pra decidir. Imagina se o governo vai lá e decide que o mínimo é 10 e aquela escola trabalha com muito mais atividades. Ou que o mínimo é 10 e aquela escola não mandou nenhuma atividade pra casa, porque tem escola que tá meio atrapalhado. Vai ferrar a vida das escolas, então o governo não decide isso. É cada escola que vai decidir. No meu caso eu não consigo fazer porque eu não estou no grupo da escola, da sala, e não me puseram e não consigo entrar em contato com as pessoas. Bom, se não te colocam, você vai se colocar. Liga pra escola, liga lá no horário comercial, que é o horário que você teria aula normalmente, ou pelo menos das 9 às 4 da tarde. E pergunta para a secretaria, para falar com o coordenador, ou mesmo para a própria secretária se existe um grupo de WhatsApp, se existe um gruro no Google Classroom, se existe no Zoom, um link, alguma coisa. Passa seu e-mail e pega com eles, tá? Você tem que ir atrás também. É claro que a escola tem que ajudar e favorecer esse processo, mas se você não tem contato, busca o contato. Se você não sabe o telefone da escola, procura no Google, você vai encontrar. Procura com seus pais, pede para seus pais ligarem. Você pode fazer isso também, né? Falar, ó, tá, então enche o saco dos seus pais. Fala, ó, liga pra escola, liga pra escola. Você pode jogar essa carta, você vai lá, liga o computador e bota Free Fire lá. Não, Free Fire não, é Fortnite, né? Ou no celular, né? Bota o Free Fire no máximo volume ali, no meio da novela, do filme dos seus pais e começa lá a jogar. E aí seus pais falam, não tem lição pra fazer? Fala, mas eu não tenho como fazer. Aí fala, como assim não tem como fazer? Eu não sei, eu não tô no grupo. E aí, mas se você ligasse pra escola, talvez, descobrir o grupo, aí eu posso fazer. Então joga pros seus pais, faz uma estratégia aí, mas você tem que entrar em contato, tá? Dificilmente as pessoas vão chegar até você, pegar na sua mão e levar, porque a gente tá acostumado com isso. Mas joga as suas cartas, faz um jogo inteligente, e você vai conseguir, cara, vai dar tudo certo, de verdade. John Nóbrega, nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação, mas a pressão de estudar esta... eu não consigo fazer sem estudar com o professor, eu não consigo raciocinar. A gente tá acostumado, né, ter o professor do lado. Mas a situação é diferente. E alunos que nunca tiveram uma dificuldade, principalmente se eles estão na mesma escola, a escola vai valorizar isso. Ela vai olhar e falar, poxa, ele é meu aluno desde sempre, nunca reprovou, nunca teve recuperação, e agora tá... Então a escola vai saber avaliar. A escola não vai reprovar um aluno que tem um histórico positivo e de repente tropeçou. E se a escola fizer isso, você consegue entrar com recurso facilmente, ou seja, escrever uma cartinha lá no final do ano e falar, olha, não deveria ter sido reprovado por isso e isso, né? Está claro que não é uma coisa minha, é uma coisa do momento. Então fique tranquilo, tá? E converse com a escola e passe a sua dificuldade para ela. Divida, né? O peso é muito grande para carregar sozinho. Mas juntos a gente tem a capacidade de passar por isso e sobreviver, né? Que é o fundamental agora. O pessoal do Pará vai reprovar? De novo, a galera dos estados. E eu não os culpo, tá? Eu também ficaria aflito se estivesse no lugar de vocês, mas não tenho uma informação regional do Pará. Eu procurei, todos os estados que escreveram aqui, eu procurei nos referidos sites oficiais, documentos, e não encontrei informação. Então eu não tenho uma informação específica do Pará, do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Goiás. Eu sinto muito, realmente eu não tenho. Então vale aquela orientação geral. Faça algumas atividades, mantenha um contato com a escola e vai dar tudo certo. Qual é o mínimo de atividades? Não sei. Vai ter aprovação automática? Não sei. E essa informação, por enquanto, não está disponível, né? Então, vai caber a você a sua relação com a sua escola. Talvez não tenha havido uma decisão geral ainda. Sou de Minas e estou no PET, Plano de Estudo Tutorado de Atraso. Por exemplo, enquanto a maioria está começando o PET 6, eu estou no 5, posso reprovar? Então, Maria Tereza, se o seu professor está aceitando, está tranquilo. Esse é o fundamental. Você está enviando, eles estão recebendo...
e você tá um só de atraso, então tá ótimo, sabe? E vai ter um último patch, pelo que eu vi, e esse patch é o que vai valer mais e vai dar pra compensar os anteriores e eventuais patches que faltaram, né? Então continua fazendo, e quando chegar o último, você dá o sangue lá pra provar, pra avaliar o processo como um todo. Então vai dar tudo certo. Fui na escola buscar informação e a mulher disse que se eu não fizesse todas as apostilas e entregasse até o dia 2 de dezembro, eu seria reprovado. São 11 apostilas com mais de 30 páginas cada. Então aí, fazendo a conta, são 330 páginas. Realmente não sei se eu vou passar, mesmo fazendo um pouco das atividades do Google Classroom. Você acha que eu vou passar mesmo sem conseguir fazer todas? Vai, tá? Esse negócio de fazer todas as atividades, isso aí não existe, cara. Nem no tempo normal as pessoas faziam todas as atividades. Imagina ter que fazer para ser aprovado. Você não vai tirar 10, mas ser reprovado você não vai. Então, o pessoal tá com terror por nada, né? Você não precisa fazer tudo. Se você não conseguir, é bom você tentar. E quando eu digo tentar, é colocar: eu vou estudar 4 horas por dia, que é o tempo que você ficaria na escola. E você, durante esse período, tenta fazer. Se não conseguir, bola pra frente, que é que nem a escola funciona. Você tem aquele período na escola, você tenta resolver as coisas. Tem a lição de casa, você tenta fazer. E se não conseguir, leva a dúvida pro dia seguinte. O problema é que não tem um professor, então as dúvidas vão se acumular e é natural que você tenha dificuldades a mais do que no outro período. E o que não der pra fazer, não faça. E bola pra frente, você não precisa fazer tudo, tá? Mas tem que tentar, pelo menos. Só as B-Army. Mudei de escola, mas quem tem que ir atrás sou eu, a pessoa já é autoconsciente. Mas eu não tenho coragem de falar com eles. E se eu ou meus pais não ligarem, eles não ligam nem mandam mensagens. Aquela coisa de tentar contactar com a escola. E de novo, fazendo meia-culpa, né, para aqueles que não conseguem entrar em contato. Eu tive esse problema na faculdade. Eu fiquei demorando para falar com o professor. E porque eu não falei com o professor, eu fui reprovado numa matéria porque eu não soube como fazer o trabalho direito. Então tem coisa que a gente aprende só tomando porrada mesmo. Expondo. Era uma coisa que me doía mesmo, eu não conseguia falar com outras pessoas fora da minha família e do meu círculo próximo, né, meus amigos mais próximos. E você tem que dar as caras, tem que fazer aos poucos, tem que, no meio de uma aula, levantar a mão e fazer uma pergunta, mesmo que tudo dentro do seu coração fale para não fazer, e ir tentando. E nesse caso, meu conselho é mandar uma mensagem por e-mail ou por chat, tá? Então você tem isso aí, você tem essas questões, você precisa... De alguma forma, então, você precisa entrar em contato com a sua escola de mensagem. Eu acho que é mais seguro dessa forma, porque pro telefone é muito intimidador. Pessoalmente, então, nem se fala. Mas acho que mandar uma mensagem, mandar um e-mail, é possível. Então, tente, né? E busque essa informação na internet, você vai conseguir achar o seu jeito, né? E se possível for, dar as caras, se for necessário, né? Ou coloca para os seus pais, né? Fala, pentelha eles até eles entrarem em contato com a escola. Mas como eu disse, eu entendo que não é fácil, eu entendo perfeitamente que é muito mais fácil falar do que de que fazer, né? Senhor Sasuke TV, eu não tenho o livro da minha mãe, não tenho emprego, meu pai mora em Lauro de Freitas, por isso não faço quase metade das atividades. Não sei o que eu faço. Tava tentando ganhar com Free Fire, mas não pode. Me dá uma dica pra passar de ano e não perder a bolsa? Então, essa situação é complicada quando é problema material, né? Você não tem as condições materiais, não tem internet, não tem um livro, não tem apostila. E nem todo mundo tem, né? E nesses casos, especialmente sendo aluno bolsista ou mesmo aluno de escola pública, a escola tem que ajudar. Mas a escola tem que saber que você tá com dificuldade. Então você tem que mandar mensagem, falar, preciso de um material alternativo. Eu preciso de um livro, vocês podem me dar um livro? Vocês podem me dar uma apostila? Vocês podem me dar um link na internet que tem os PDFs, os livros virtuais, alguma coisa? Então peça. De novo, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas essa é a dica. Você pedir para a escola meios alternativos. Avaliações alternativas que sejam compatíveis com o que você pode fazer e as suas condições materiais, beleza? Eu fiquei sem nota no segundo e terceiro. Será que eu corro risco de repetir o ano? Corre se você continuar parada. Então você tem que fazer a partir de agora, tá? Agora não fez o segundo e terceiro, mas fez o quarto, a escola vai te dar a chance, vai. Vai te dar todas as chances possíveis. Mas você tem que manter o contato com a escola para saber o que você precisa fazer. E são essas principais. É bastante tempo de vídeo. Eu acho que isso deve satisfazer a todos os mais curiosos. Se você gostou, não deixe de deixar seu joinha, se inscrever, colaborar com o canal, celebrar os nossos 5.000 inscritos. Talvez eu fique um tempo sem responder as perguntas por aqui, porque esse vídeo foi bastante longo e acho que vai ser bem trabalhoso de editar e trabalhar, mas de toda forma sou muito grato a todos vocês que me possibilitaram fazer esse trabalho. Muito obrigado, né? E eu fico por aqui. Até a próxima.